Eu vou começar aqui lendo uns dados que, na verdade, coincidentemente, eu recebi isso hoje, que é um relatório que foi feito, não sei quem conhece aqui o Rio Music Academy, da Anitta Carvalho. Ela fez um relatório incrível sobre empresariamento artístico. E eu trouxe num tweet aqui, eu vou dar uns números para a gente puxar essa conversa. Mercado atual, tá? Super recente essa pesquisa. Satisfação dos artistas com a carreira, 2,48 de 5. O menor índice registrado em toda a série histórica. Artistas que vivem fora da música, 50%. Metade depende de atividades alheias ao setor para sustentar a carreira. Empresários que chegaram por acaso, 72,4%. Apenas 19% escolheram a carreira de empresariamento de forma deliberada. Gap de comissionamento, 6,5%. Ainda sem contrato formal, 26%. Mais de um quarto do setor opera sem instrumento contratual, apesar de ser o menor percentual da série. Então, assim, acho que aqui a gente tem um retrato um pouco, né, das carreiras dos artistas e como essa função do empresariamento é muito relevante. E é muito interessante, eu estava falando para a Dani agora há pouco, que a gente conta nos dedos os empresários sérios e reconhecidos no Brasil. Então, o que eu mais tenho de pessoas no mercado me perguntando, me indica um empresário? Me indica um empresário? E aí eu vou trazer um pouco, começar essa pauta com a Thier, porque eu não sei se eu estou muito enganada, mas eu me lembro uma vez de você me contar, ou ouvir numa palestra sua, que quando você começou sua carreira, você mesma vendia seus shows, e você tinha um codinome que você criou para valorizar o seu trabalho. E essa história é muito interessante, porque a partir disso a gente vê a importância de ter a estrutura por trás, né? Oi, gente, tudo bem? Thier aqui. A gente, né, desde o começo mesmo juntas, e realmente, quando eu comecei, que eu fiz o meu primeiro disco, Sweet Jardim, já tardiamente, que eu estava com 29, assim, por questões de insegurança, eu demorei. Não queria cantar, não sabia cantar, queria compor, então cantava com toquinho, cantava em eventinho e tal, mas não tinha carreira. Quando eu comecei, eu fiz o Sweet Jardim sozinha, com o produtor, né, o Plínio Profeta, mas aí eu fiz tudo, abri a editora, fiz os SRCs, fiz todo o rolê, ofereci para as gravadoras, ninguém quis. E aí eu falei, vou lançar mesmo assim, e lancei. Então, contratei assessoria de imprensa, lancei, e depois a Warner me procurou. 3 meses depois eu assinei com a Warner, mas nesse período eu inventei a Thelma Flores. E a Thelma, até hoje, tá? Ela assina... Às vezes ela assina um e-mail geral. Porque a Thelma ficou parte da minha vida. Assim. Então, eu fechei muitos shows no começo, porque eu entendia que, se eu fechasse, o contratante não sabia lidar também. Teve uma vez que o Sesc ligou no telefone fixo, e quando eu falei, tia, não queriam falar comigo. Eu falei, o que eu faço? Faço outra voz? A Thelma não fingia voz, tá? Era só por e-mail. Mas aí criou-se uma história da Thelma. A Thelma não só fechou os meus, ela fechou uns da Tulipa, uma época, do Thiago Petit. Posso usar a Thelma? E eu falava, eu mandava assinatura e alguém usava. E aí, por muitos anos, eu fui nessa autogestão, assim. Inclusive, quando a Warner me contratou, era o 360. Mas, inicialmente, eles não tinham ali um compartimento para venda de shows. Então, ficaram me passando de um lugar para outro, Eu falei, Sérgio, para o Sérgio Afonso, que era meu presidente, para fechar 3 shows por mês, fecho eu. E aí eu montei o Rosa Flamingo, que era a minha produtora. Aí, além da Thelma, eu tinha mais produtoras, e aí começou o negócio a andar. Mas a autogestão foi por necessidade pura, né? Não por vontade, né? Quantas vezes eu falava, ai, você gosta de fazer autogestão? Gente, eu odeio, mas é porque se eu não fizer, não vai sair. E eu passo assim a vida procurando. Então, eu passei a vida procurando pessoas para me trazer para um lugar certo. Porque tem coisas que eu não sei, né? Muitas coisas. Inclusive, à noite, que é o meu grande hit, eu não queria fazer. Eu fui convencida de que podia ser legal. Eu mesma não queria fazer. Ainda bem que eu aceitei, porque realmente é uma música que me leva para um monte de lugar. Então, assim, muitas coisas a gente não sabe. A gente também não é só para cantar, né? Também eu não acho que também hoje dá para só cantar, mas tem coisas que a gente não precisa organizar. E passei realmente metade da minha carreira tentando fazer uma conexão, de achar um empresário. Acho que para você mesmo eu já pedi, me indica alguém, me indica alguém. Enfim, eu rezeitando, acendi tanta vela, que esse ano realmente apareceu, graças às minhas velas, está aqui, a Thaís e a Brenda, que entraram junto com... né? No dia que a Adriana Calcanhoto foi gravar no estúdio,
Inclusive, esse dia a gente estava juntos, eu acho, não foi? O Simas estava lá também no estúdio, fazendo outra coisa, e aí apareceu a Calcanhoto, apareceu a Thaís, e a gente fechou, e a Brenda veio junto, então agora eu tenho empresárias. Eu adoro falar com a boca tão cheia. Ai, gente, eu tenho empresárias. E é isso, agora ela está se habituando comigo, que também faço demais, né? Calma, também não posso fazer tanto, mas não tem coisas que eu não tenho como não acompanhar. Então, é um alívio você encontrar alguém que saiba fazer o que tem que se fazer, mas a gente, acho que hoje em dia, tem que acompanhar também, né? Mas, realmente, a Thelma só responde hoje uns convites, umas coisas, de resto eu mando para a Thaís graças, e a minha produtora Gabi, que a gente estava quase assassinando de tantas funções, que ela fazia desde contrato até financeiro, até post no Instagram, até mala da loja, tadinha, ela estava já... Tem só 25 anos, mas já está parecendo que tem uns 47. Está bem cansada. Mas a Thaís chegou agora para melhorar. Eu acho essa história super interessante, porque é uma história que eu acompanho há muitos anos. E como é difícil, né, você seguir sozinho. Como é difícil para um artista. Acho que a maioria dos artistas aqui da audiência são artistas independentes e que precisam de estrutura. E às vezes dá um pouco de desespero, né, de achar esse caminho. Enfim, o que ferramentas que eu preciso num mercado atual que está extremamente agressivo, veloz, né? A música anda muito rápido, é tudo sobre número. Às vezes eu brinco que eu saí de banco anos atrás e eu parece que eu vou ter que trabalhar em banco, porque assim eu não consigo ouvir as músicas que eu quero, eu fico lendo relatório, contrato, enfim. Então, nesse sentido, para o artista deve ser muito sufocante. Então, eu vou passar um pouco a bola para o Simas, porque... Cris, antes de você me fazer a pergunta, posso só comentar aqui, porque eu achei ótima a história da tia da Thelma Reis? É Thelma Reis? Thelma Flores. Thelma Reis. Eu era, antes de virar empresário artístico, eu sou carioca, mas a minha trajetória profissional começou em Curitiba, né? E eu era contratante de shows lá. E eu empresariava, na verdade, uma banda. Tem uma banda cujo vocalista era o Alexandre Nero, que agora é ator. Chamava Denorex 80, uma banda aqui de covers dos anos 80. E a gente contratava o Evandro Mesquita, o Léo Jaime, aqueles ícones todos dos anos 80. E um dia eu fui ligar para o escritório do Paulo Ricardo, e aí me atende uma voz que é muito fácil de reconhecer. Mas ele também tinha um personagem também, só que assim, a voz dele entregava tudo. Se né? você visse ele olhar 43 para você. Não, e eu tinha que negociar com ele, conversando, ele com aquela voz, se passando por o agente dele. Inconfundível a voz, né? Que situação, né? E uma outra situação que eu queria comentar, eu adoro história, gente, se abrir aqui eu saio contando história. Mas esse dia que a gente se encontrou no estúdio, eu adoro recrutar gente que não é do show business, né? Então, eu já recrutei motorista de Uber, já recrutei um cara da Vivo que me atendeu super bem. E eu gosto que a minha equipe não seja glamourizada com o show business, né? Então, são pessoas até que nem gostam do show, sabe? Não gostam do glamour da coisa. E tem um rapaz que trabalha comigo, ele é ótimo, né? Ele é runner, né? É um corre, um faz tudo. E nesse dia que a Adriana Calcanhoto estava no estúdio, eu pego ele conversando com a camareira, assim, no canto. Ele, você viu quem estava aí? Luiz Aposse. Aí eu puxei ele, nunca não vou entregar o nome dele aqui, né? Mas, enfim. Desculpa, eu adoro histórias, queria te interromper. Não, sim, mas é sempre muito bom te ouvir. Eu amo as suas histórias. Mas eu queria puxar para você nesse sentido, assim, porque eu acompanho toda a sua história há muito tempo. Já teve uma fase que eu era fã, né? Que eu ficava tentando com um selo que eu tinha pequenininho. Deixa eu descobrir esse cara aqui, que ele pode me ajudar, enfim. A gente correu muito atrás de você uma época. Enfim, eu vejo tudo que você faz com muita dedicação, né? E eu acompanho ali de perto que você está ao lado, você está à frente, você está atrás, você está com seus artistas assim numa intensidade. Eu queria que você contasse um pouco assim do seu modus operandi, dos seus cases de sucesso, o tamanho da sua dedicação e tudo que você faz. Vou tentar resumir um pouco aqui. Eu vi a tua estatística ali, que falou qual é o número de empresários que caíram de paraquedas. 28%. 74%. Eu, desde 7 anos, quando assisti um show da Blitz no Canecão, hoje eu vim do Rio, acabei de passar na frente ali do Canecão em obras, e é um lugar que... 72,4. 72,4. Eu, quando, aos 7 anos, assisti uma matinê da Blitz no Canecão, eu fiquei fascinado com o mundo do show business, né? Então, aí assisti vários artistas da década de 80, o próprio RPM, o Traje a Rigor, Kid Abelha, enfim. Eu tive a sorte... e vivi os anos 90, o início dos anos 90, fui adolescente nos anos 90, naturalmente, amava Nirvana, tinha uma banda com os meus amigos, nenhum dos 3 sabiam tocar, mas a gente tocava todas as músicas
do Nirvana, tentava tocar o Guns, aquelas bandas, Pearl Jam, né, o grunge acontecendo. E eu tive a sorte de entender minhas limitações muito cedo. Eu falei, olha... e eu, assim, ou eu vou ser um rockstar, ou não quero ser... é melhor, mas eu não queria sair do show business, e estava na veia. Assim. Eu tenho um tio que tinha uma banda nos anos 70, muito conhecida, que chamava Viman, era ele, o Rit, o Lulu Santos, o Lobão, uma banda de rock progressivo. Mas também tinha muito pouco contato com ele. E, naquela época, não tinham cursos, não tinham eventos como esses para se debater, para se falar sobre a área. E eu não tinha nenhum caminho, não tinha onde buscar. Então, nem cogitei isso na minha vida, né? Mas aquilo sempre ficou muito dentro de mim, assim. Eu ia fascinado para os shows. E, enfim, não vou resumir aqui minha vida. No início da vida adulta, eu estava morando em Curitiba, eu casei muito cedo também. E... por acaso, eu não sei, eu tive um estalo de eu queria fazer um negócio, a minha esposa trabalhava, eu estava na faculdade ainda, estava me sentindo muito mal de não contribuir com alguma coisa, e eu tinha ido num show dos Engenheiros do Havaí, que, inclusive, Engenheiros do Havaí era uma das bandas de adolescência que eu amava, né? E, inclusive, o Humberto Gesker, ele tem uma vez perguntaram para ele, pô, que baixo você indica para quem quer começar a tocar baixo? Ele falou, qualquer um, desde que seja parecido com o seu ídolo. Você precisa ser movido pela paixão, né? Desde da estaca zero. Mas, enfim, fiz uma conta, né, rápida ali no papel, vi que liguei para o empresário, naquela época tinha aquela revista Show Business, que tinha um contato de todos os escritórios. Tom Gomes. Do Tom Gomes. E liguei para o escritório dos Engenheiros do Havaí, o cachê era R$7.000, os números eu não esqueço nunca. Fui lá na casa de show que existia em Curitiba, perguntei quanto custava o aluguel, ele me falou tanto. Eu fiz uma conta rápida, falei, eu vendo 1.000 ingressos, eu empato a minha conta, eu vendo 2.000, eu tenho 100% de receita, que negócio maravilhoso, né? E contratei os Engenheiros do Havaí, contratei meus ídolos de adolescência, né, para fazer o meu primeiro show. Convenci o irmão de um amigo meu a vender o Fiat Uno dele para pagar a conta e virar sócio dessa empreitada, que era, né, o Bitcoin da época. Assim, né? Eu falei, olha, ganhos extraordinários e aparentemente fáceis. Nada fácil, era uma quinta-feira, choveu, tinham outros eventos na cidade, vendemos 800 ingressos, prejuízo de 200 ali, o meu amigo fugiu, o irmão dele não queria nem mais ver minha cara, mas foi a minha faculdade aquilo ali. Naquele evento eu aprendi que eu tinha que comprar mídia, eu aprendi o que era as áreas de alimentação, os riders técnicos, e eu gostei, né? Mas eu não tinha capital de giro para sair fazendo outros eventos, fui fazer eventos de faculdade, comecei a empresariar artistas expoentes da cena curitibana, o Denorex 80, do Alexandre Nero, foi uma dessas bandas. E, anos depois, corta para São Paulo, e eu tenho o meu encontro com o Thiago York, que, na época, já tinha um contrato com uma gravadora, já tinha 5 músicas em novela, estava extremamente desapontado com o mercado, né? Ele tinha um escritório que operava de uma maneira ainda muito engessada, né? Os tempos a gente já começava a navegar nos novos tempos, mas os escritórios eles eram muito engessados nas velhas práticas, ou seja, quero contratar um artista, a própria Manu, que hoje é uma artista do escritório, eu, como contratante, tentei contratar, liguei para o escritório dela na época, e as condições tornavam inviáveis, o risco era todo do contratante, né? E aquela artista, a Manu, teve um momento, aos 17 anos de idade, que ela tinha um mega hit nacional. E quando eu comecei a trabalhar com ela, a gente foi fazer um show no Rio de Janeiro, eu me surpreendi quando ela vira para mim e falou, meu primeiro show no Rio. Eu falei, como o seu primeiro show no Rio de Janeiro? Você tem 2 mega hits. Assim, ela, não, eu fiz 3 shows. Né? E, então, quando eu comecei a trabalhar com o Thiago, ele fazia muito pouco show. Ele tinha uma banda grande, ele tinha uma estrutura grande, ele tinha um rider que, se não atendesse aquele rider, o empresário não mandava ele para a cidade. O Facebook era a rede social predominante na época. Pelo Facebook, a gente tinha uma leitura que ele tinha uns 100, 200 fãs ali em cada cidade. Ele venderia 100, 150 ingressos. Como eu já tinha estado do lado de lá, né, sendo um contratante, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso levar o meu artista para essas cidades, mas eu também não posso querer que uma pessoa do lado de lá que, né, corra esse risco. Eu vou correr esse risco. E fizemos contas também, naquele momento,
ele foi muito parceiro no sentido de me entender. Eu mostrei para ele, eu falei, olha, eu sei que nas condições ideais, você adoraria levar o teu show nas condições ideais, com som bom, com luz boa, com a sua banda, mas se a gente esperar as condições ideais, a gente tem a chance de não ir nunca. E tem 100, 150 pessoas querendo te ver lá hoje. Eu tenho certeza que essas pessoas vão dar muito valor se você for com as condições que a gente tem agora. Se for um elipso em você, um sistema de som que não vai funcionar 100% como a gente gostaria de entregar para aquelas pessoas, mas eu tenho certeza que elas preferem isso do que nada. Você topa não ir com o técnico de som, porque a conta que fechava, o que a gente ia tirar de receita era exatamente se a gente pagasse mais uma pessoa para viajar com a gente. A passagem aérea, a hospedagem, a alimentação e o cachê dessa terceira figura era exatamente o cálculo da nossa receita. Eu botei os ingressos lá embaixo, eram R$15 a minha entrada, 30 inteira. Tinha um amigo que ele era empresário dos comediantes de stand-up, na época estourando com o CQC, e ele estava fazendo um circuito de teatros, então ele abriu um pouco as portas, falou, não, confia nesse cara, ele é meu amigo, e dá uma pauta para ele. Então eu tive pauta em diversos teatros do Brasil, montei uma turnê, comprando passagens aéreas 5, 6 meses antes para pagar o menor valor, eu dividia o quarto com ele, a gente pegava táxi, Uber, e assim a gente fez uma turnê assim, muito grande para um artista de midstream na época, sabe? Então a gente foi de norte a sul. A gente tinha, e como eu agendava com muita antecedência exatamente para enxugar os custos, né? Eu digo, eu não inventei a roda, mas antes as pessoas no Brasil elas tinham agenda de shows, era aquela coisa, agenda de shows aberta. Você ia anunciando os shows que vocês iam sendo contratados, você colocava na agenda. E a gente apareceu com aquelas o post do cartaz ali com uma agenda de 30, 40 shows. E até passava uma impressão, né, que o artista está bombado. Não, ele não estava bombado, mas ele tinha ali 50 pessoas numa cidade, 100 na outra, 150, e nós fomos com a cara e a coragem. Eu usando minha expertise lá de produtor de shows, né, sem olhar para o lado. Eu sempre falo, a gente nunca olhou para o lado. Então, eu ia muito pelo meu instinto mesmo, pelo que eu acreditava, e nunca esqueço que a gente estava num show em Ouro Preto com o teatro mais antigo em atuação no Brasil, eu esqueci, é a Casa da Ópera de lá, e a gente estava numa pousada na frente, que era o Camarim, né, assistindo a última premiação da MTV, o ano deve ter sido 2013, talvez, o último VMB, e muitos artistas sendo premiados. Eu lembro que o nome dele nem autocompletava no campo, se você quisesse votar nele, né? E eu virei para ele e falei, olha, tem muita gente ali sendo premiada, sendo reconhecida. Você é um fenômeno de verdade. A gente está na estrada, você está com um teatro lotado ali, a gente vai atravessar a rua e você vai fazer um show. Os teatros não falam os jornais não falam de você, as rádios não falam de você. Ele tinha 5 músicas em trilha sonora, mas eram as canções em inglês que ele fazia no primeiro disco. E assim começou a minha história, né? A gestão dos meus artistas foi muito pautada na construção na estrada, na formação de plateia, Brasil afora. Acho que você trouxe um ponto agora que é para muitas, assim, os artistas jovens repensarem, analisarem. Porque hoje o mundo do digital, me insiro porque eu trabalho com isso, ele é muito pautado em números, né? Números gigantescos. E às vezes a gente olha aqueles números gigantescos, essas pessoas não vendem para 50 pessoas um show, né? Então a sustentabilidade da carreira de um artista não está no digital. O que para mim é um problema, porque eu vivo disso, né? Eu ganho disso, mas assim, eu realmente tento incentivar as pessoas a olharem para isso, que a sua audiência está no mundo real. Então não adianta nada você ter lá milhões de streams e não conseguir colocar 30 pessoas num Sesc. É muito triste. E você trouxe um outro ponto que você falou que você aprendeu, você descobriu cedo que você não sabia fazer. Eu também descobri cedo. Minha mãe era professora de violão, teu irmão músico, uma irmã que toca flauta transversal. Minha mãe tentou de tudo. Não teve jeito. Um desastre. Mas eu realmente tenho uma paixão pela música que vem daí, e eu comecei minha carreira em banco, trabalhei em consultoria, aí um dia fui picada pelo bichinho da música e nunca mais saí. Então, realmente, a gente, quando tem uma conexão, a gente faz por amor, por paixão, é isso que funciona. E aí eu vou puxar um pouco para a Dani, porque dizem que santo de casa não faz milagre, né? Mas você faz muitos milagres, e assim, eu sou muito fã do seu trabalho, eu sei o que você faz, a correria, e eu queria que você dividisse um pouco também do seu processo com o Rashid. Gente, eu sou essa estatística de quem caiu de paraquedas, de verdade.
Eu sou casada com o Rashid, a gente começou a namorar lá em 2007, tinha nada, absolutamente nada, a Batalha de Santa Cruz, Rinha dos MCs, e era isso. E aí, ali, aí 2008, ele andava, tipo, Rashid, MC e Projota, todo mundo sabe que os três sempre muito próximos. E a gente fez um plano, assim, entre amigos, de que... Então, vamos fazer assim, do mais velho para o mais novo, a gente trabalha o lançamento de um por vez, assim, para colocar todo mundo no mercado, que eles vinham das batalhas ali. E a gente fez uma coisa que eu acho que também é muito importante para o mercado hoje, que eu não sei se as pessoas pensam nisso, porque a internet, ela dá essa sensação, tipo, você não sabe quem é o artista, de repente ele aparece com 1 milhão de seguidores, não sei quantos milhões de plays, e aí você fala, nossa, foi da noite para o dia e eu vou ser assim também, vou lançar minha música e amanhã vai ter dado tudo certo. Mas não, a gente olhou e montou um coletivo, que são pessoas que estão por perto até hoje, que era tipo assim, eu que entendia de administrativo, porque eu trabalhava em seguradora, auditoria, estava fazendo faculdade, outra coisa, mas eu estava perto dos meninos. E o que me pegou, eu nunca tive música perto, nem nada assim, mas sempre gostei muito. Ficava pesquisando aqueles aplicativos de baixar música. Então eu começava a ouvir as músicas que estavam estouradas lá fora, antes de estourar aqui. Eu me achava o máximo, porque eu descobria as músicas antes e tal. Mas não era um negócio que eu achei que eu fosse ter proximidade com a música. Mas quando eu cheguei nas batalhas, quando eu cheguei na rinha, e eu vi os meninos com aquela paixão pelo que eles faziam, que era simplesmente ir lá e fazer freestyle, rimar e batalhar, tipo, eles chegavam lá de chinelo e mochila nas costas, atravessando a cidade, tudo que eles tinham o dinheiro da condição para voltar, e eles davam a vida a noite inteira. Tipo, aquilo me pegou. Eu estava trabalhando, fazendo estágio, fazendo minha faculdade, mas me apaixonei por aquilo, comecei a frequentar, e aí a gente montou esse bonde que era Rashid, MC e Projota, que rimavam. Aí o DJ Niak, que é DJ do MC até hoje, o DJ Zala, que é DJ do Projota até hoje, o DJ Mr. Brau, que é DJ do Rashid até hoje, o Marcelo Lima, que é designer e era um moleque na época, mas hoje ele fez a série do Netflix, que é do Condzilla, lá, que é de funk, esqueci o nome agora. Ele que fez toda a comunicação visual dessa última temporada, do evento. Assim. Então, Marcelo realmente começou lá, nós crianças, tentando fazer algo, se desenvolveu na arte dele e hoje mora fora, trabalhando com arte e tal. O Enio, que é fotógrafo, que fez agora a capa do Emicida, fez o penúltimo disco do Rashid, e que está perto da gente até hoje, era fotógrafo e estava ali. Então, assim, a gente montou um bonde de todo mundo começando sua vida, uma amiga que era jornalista era do sindicato dos jornalistas, mas ela escreveu o release de todo mundo. Então a gente montou esse bondezinho e vamos se ajudar. Em 2008 2008 saiu o primeiro disco do MC, da primeira mixtape. 2009 saiu a do Projota e aí 2010 a do Rashid. Mas ali a gente já tinha percebido que ou ia cada um para o seu lado se dedicar, porque não é um sprint, né? É uma maratona. A gente percebeu que a gente não ia conseguir parar para dar atenção para um, porque se você largasse o disco do ano passado, acabou também. Então, foi cada um para o seu lado, correr. E aí eu comecei a ajudar o Rashid, porque era isso. Então, vou ajudar. E aí comecei a fazer as coisas, responder e-mail aqui, responder e-mail ali. Em 2012, a gente casou no final de 2011, 2012, eu falei, bom, vou tentar. Pedi demissão na Mafre e fui. A gente começou a fazer as coisas sozinhos. E é muito doido, porque a gente vai falar assim, o tema hoje é estrutura, mas a gente nem sabia o que fazer com isso tudo, sabe? Porque eu estou falando para vocês que eu trabalhava com eles, ajudando eles desde 2008. O meu CNPJ é de 2014, minha demissão é de 2012. Então, assim, a gente foi fazendo conforme a gente foi descobrindo. Em 2011, a gente tocou no Sesc pela primeira vez. Quando me ligaram, era para fazer o Prata da Casa, que era gratuito, no Sesc Pompeia. A gente deixou uma sessão para fora do Prata da Casa. Era um artista de internet. A gente soltava o disco para download no Mediafire, sabe? Era isso que a gente fazia. Então, assim, mas quando o Sesc me ligou para contratar, aí eles falaram, precisa mandar a lista do ECAD, precisa ter OMB, estava falando grego. Não sei o que é isso. E não tinha curso, não tinha formação, não tinha nada. Então, assim, a menina do Sesc me indicou uma empresa para eu comprar nota na época, porque era isso que tinha. Ela falou, olha, tem essa empresa aqui que, nesses casos, ela atende isso aqui. Ela me falou, olha, o ECAD... Eu falei, as músicas não tem SRC, não tem nada, a gente lança mixtape na internet. Ela falou, não, então você vai fazer como se fosse tudo improviso e vai liberar.
Então, eu fiz o que ela mandou. E foi quando a gente foi fazer o MB, que só servia para o SESC também, mas beleza, fomos lá fazer. Então, assim, tudo que a gente foi descobrindo de lá, de 2011, que é quando aconteceu a história do SESC, até hoje foi assim. Toda vez a gente era atropelado pelo crescimento do Rashid. Que hoje é um artista, não é o maior artista do Brasil, não, mas é um artista consolidado, um artista que tem mercado, que tem público, que tem hits, que teve a época que você abria a geladeira e estava tocando bilhete. Então, assim, é um artista que existe no mercado de verdade e todas as vezes nós somos atropelados pela necessidade da carreira dele. E foi assim que eu fui me desenvolvendo. Eu estava conversando com a Cris aqui no começo, eu falei, eu acho que é isso aqui que vai fazer a diferença no mercado de hoje, inclusive com essas coisas que têm acontecido. Porque tem um monte de gente que está trabalhando nos bastidores e, de repente, estoura. E aí, para quem vê de fora, parece que, nossa, surgiu ontem, mas não, essa pessoa está trabalhando há anos. Mas, pela internet, nós também temos casos de que hoje tem nada e amanhã está no top 10 do Spotify. Então, assim, o que a gente faz com isso? Então, acho que saber construir o chão embaixo disso é o que vai dar longevidade para esses artistas. Eu acho que é esse background que eu consegui ter com o Rashid em tudo que a gente foi construindo, assim. Não é fácil, não é fácil. Teve vezes que a gente tomou uns tombos muito grandes. A gente acertou muito, mas errou muito também. A gente assinou contratos que foram muito bons por um tempo, depois não foram mais. A gente se jogou... Sei lá, teve uma época que eu olhei assim para tudo e falei... Aí chegou uma proposta de major, eu falei... Olha, olhando para o relatório, eu não acho que a gente precisa, mas eu quero viver essa experiência. E fui, entendeu? E fui viver isso um tempo, entender como funcionava trabalhar com uma estrutura um pouco melhor. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas foi uma experiência que eu adquiri e que eu sou grata por ela, assim. Então, eu acho que a gente vai aprendendo. Hoje, eu consigo olhar um contrato de qualquer uma das áreas que a gente atua. Eu analiso o contrato, sim. Tá, eu já sei o que está acontecendo. Eu mando minha revisão de contrato para o meu advogado. Falo, olha, isso aqui eu não entendi muito bem, isso aqui, eu acho que a gente precisa mudar isso aqui. Eu nunca deixo assim, está aqui o contrato, analisa aí. Eu analiso, eu vejo. O que eu não entendi, eu falo, putz, isso aqui tem um juridiquês que me pegou, mas eu consigo entender o 360 que rodeia o Rashid. E eu aprendi tudo isso na luta. Não tem assim, a gente foi atropelado, literalmente, pela carreira do Rashid todas as vezes. A gente passou pela fase era um outro tempo de mercado, mas assim, o que o trap está vivendo hoje, o funk está vivendo hoje, a gente viveu lá em 2010, 2012, só que era num outro tamanho de mercado, era o tamanho que a música urbana tinha para ser naquele momento. Então, assim, de telefone não parar, de capa de caderno com Rashid, Emicida e Projota. Os adolescentes daquela época são marcados pelos três temores. Só que era numa outra esfera. Talvez o mercado não tenha essa visão do tamanho que os meninos foram, porque era o tamanho do mercado na época. E eu acho que é também o chão que chega no que aconteceu com a música urbana hoje no Brasil, assim. E é isso. Acho que, basicamente, essa foi minha trajetória até aqui. Acho que, assim, exemplos, né? 3 grandes exemplos de que, primeiro, nada é da noite para o dia. Essa doce ilusão que o mercado digital traz não existe, acreditem. Eu acho que a construção, você falou uma coisa muito forte, assim, eu sempre faço uma analogia à construção imobiliária. Então, você começa com a fundação, aí você vem pela primeira base, você vai à laje, você vai subindo cada andar. Porque se você construir algo muito rápido, sem essa estrutura, sem essa base, vai ruir. É um castelo em cima de palafita, assim. Então, não adianta acreditar em milagre. E eu acho que a fala dos 3 traz muito isso, que é realmente entenda, estude, procure, porque, cara, o ChatGPT não vai dar as respostas. Tem muito isso, assim, com todo respeito à geração jovem. Eu tenho uma filha de 23 anos, um de 17, assim, acho uma geração que me ensina todos os dias. Mas existe uma aflição para que tudo aconteça muito rápido. As coisas não acontecem muito rápido. Eu tenho quase 22 anos nessa indústria. Eu aprendo todos os dias, aprendo cada dia é uma novidade. Toda essa questão da tecnologia que atropela a gente também, que a gente tem que achar uma forma de sobreviver e monetizar e sustentar os nossos trabalhos. Então, não mirem, não foquem nesse universo digital e nessa maravilha dos números, que não é por aí que vai sustentar uma carreira. Thier, eu queria que você trouxesse um pouco do ponto de vista artístico, você já tem uma história que vem de um outro mercado, né, antes da transformação. Como você se sente hoje nessa pressão, né? O que você acha que vai mover o seu projeto? Que, aliás, gente, lançando projeto, por favor, todos escutem, play, sigam o artista, não apenas deem play. E conta um pouco como você se sente com essa pressão toda.
Eu acho que a gente começou ali, eu comecei também quase junto ali do Emicida, eu lembro da gente se conhecer também, situações ali começando. Não tinha nem o Spotify, né? Tinha MySpace, né? E aí eu comecei, inclusive, lendo A Cauda Longa, do Chris Anderson, que o Caio tinha me falado para ler na época, que era Faça Você Mesmo, me coloque na internet e você vai achar o seu nicho. E aí eu fui fazendo desse jeito, assim, cantando bem fininho, botando minhas músicas lá e no MySpace, tudo muito pequeno. Aí, quando eu fechei com a Warner, eles contrataram uma artista que estava ali pronta, com a minha cara. Até ontem a gente teve uma audição na Warner, a gente riu muito disso, porque eu aparecia com os figurinos que o Sérgio queria morrer. Ele falou, você vai cantar assim, vai trocar de roupa. Eu falei, não, Sérgio, essa é minha roupa. Eu vou de bota e shorts mesmo. Ele queria morrer, assim. Mas ele tinha contratado aquela artista, então ele que se vira também. E aí, depois, quando entrou o Spotify, realmente foi uma mudança assim, que nem as gravadoras sabiam o que fazer, ninguém sabia o que fazer. De repente, tem que estar no top chat, não sei o quê, não sei o quê. E aí aconteceu à noite. Gente, não tem uma receita do sucesso. Mesmo à noite, que tem uma vida própria, ela tem uma vida fora, assim, tem o eu e tem a noite, né? À noite, a gente ficou horas, dias fazendo aquela letra, é uma versão de uma música, mas também deu certo, a versão ficou boa, a Bruna Marquezine arrasou na novela, a novela, teve uma soma de coisas assim. E, paralelamente, eu já tinha a minha base de fãs que eu tinha conquistado na internet, nesse lugar pequeno, assim, porque era uma música muito íntima. Eu demorei tanto para fazer que, quando eu fiz, ela teve um processo quase de salvamento, assim, porque eu fiquei doente, com uma doença autoimune, de tão neurótica que eu era para fazer alguma coisa, para cantar, que eu quase bati as botas aos 26. Numa turnê com um Toquinho, eu tive um tumor infeccioso no pulmão, e aí ninguém descobriu o que era. E aí, quando eu operei, aí eu escrevi a primeira canção lá, Chá Verde. Aí eu falei, gente, é isso, eu vou escrever com meus 4 acordes, do jeito que eu falo. Eu não vou colocar palavras bonitas, eu não falo assim. Então, eu comecei a sussurrar essas canções. E aí eu fui entendendo essas pessoas, esse público. E até hoje, o que me move, o que me faz cantar, é todo show, e eu faço bastante show, eu atendo todo mundo lá fora. Eu abraço e converso, e é aí que eu vejo que a conexão está aí. Que o meu papel como artista, isso eu vim entender depois da pandemia. Cada artista tem um papel, tem artistas que vêm educar, tem artistas que vêm entreter. Eu venho acalentar corações mesmo, eu venho dar esse abraço quentinho, que nem o Olaf. É porque eu tenho bebê, então eu vejo muito Frozen no teatro. Mas é uma coisa de realmente, putz, você me salvou no momento que eu estava deprê, que eu não sabia o que fazer, a sua música me acalma, blá, blá. Mas, junto, paralelo a isso, a gente tem as nossas vidas, né? Que foi isso, a Dani está lá com o Rashid. E eu fiquei muito tempo sozinha também, porque nessa de, putz, essa agência não deu certo, essa agência não deu certo, eu vou sozinha mesmo. Eu ia até uma Flores, aí arranjo uma produção ali, arranjo não sei o que lá. Mas teve momentos que eu fiquei enlouquecida. E eu, que tenho 2 meninas, adolescentes, aí tive 2 lutos gestacionais pós-pandemia. Aí fiquei triste, porque toda mulher que perde quando não quer fica triste, não se fala sobre isso. E depois engravidei de mais uma. Então, realmente, a minha vida ficou uma loucura. Eu falei, como é que eu vou ser artista agora, gente? Com 3 crianças, sem gravadora, porque aí eu saí da Warner também, na pandemia. Eu falei, ficava eu, a Isa, a Ludmilla, a Anitta, eu não tinha turma lá. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, Sérgio, não vou ficar independente aqui. E aí, depois de tudo isso, eu realmente fiquei tão louca e que me deu um boom também de energia que eu fiz o projeto que eu vou lançar hoje, que se chama Esgotada. Alguém se entende assim nesse esgotamento? Porque eu não tinha outro nome para esse disco. Porque realmente assim foi um esgotamento, é um esgotamento de tanta informação. Tanta rede social, você falou, não olhe para o lado. É tão difícil, né? A gente fala, não olhe para o lado, não olhe, calma aí. Mas como é que essa pessoa está fazendo? Como é que conseguiu fazer isso aqui? É muito difícil não olhar para o lado, ainda mais quando você está sozinha. Você tem que olhar até para entender como é que essa pessoa fez. E eu sou daquelas que liga para todo mundo pedindo ajuda. Para um monte de artistas. Você pode tomar um café comigo? Você me explica como é que você faz? Porque eu fiz isso lá atrás. Eu lembro, quando eu fiz o Sítio Jardim, a Tulipa falou, como é que você fez esse disco? Me conta. Eu falei, vamos sentar, te conto. Você vai abrir isso daqui, o ISRC isso daqui. Você vai fazer... Quando eu fui refazer o disco, depois de anos, sozinha, eu falei, Tulipa, agora é hora de você me... Como é que eu faço? Quanto que eu preciso? Eu não sei mais quanto que eu preciso fazer um disco. Enfim, juntei
a grana, fiz tantas músicas que é um projeto duplo. Então, hoje saiu Esgotada, e daqui a algum tempinho saiu Amorosa, que apesar de esgotada, eu sou muito amorosa. Então, é uma continuação, é como se fosse um trabalho só. E fiz assim, com calma. E aí, às vezes, me dá umas tranquilidade de pensar, não, gente, eu não vou fazer correndo, porque eu não sei fazer correndo, e eu não sei, não tem essa receita do que vai dar certo. O que dá certo para o Rashid não vai dar certo para mim. O que dá certo para a Ana Vitória não vai dar certo, não necessariamente vai dar certo. Então, aí eu lancei um disco ao vivo, que eu estava em turnê, o Carta de Amor, que eu já estava em turnê, que era um show que eu tinha inventado só para ir para a estrada, porque também o artista tem que ter disco, né? Senão faz o quê na estrada? Então, eu inventei esse Carta de Amor, fiz 200 shows, a Rosinha, com 3 meses, ela viajou no primeiro ano 46 vezes de avião. Hoje ela não vai mais, está proibida, porque ela lambe as carecas das pessoas do lado e lambe o chão de aeroporto, então a gente não leva mais. Mas ela viajou muito, lancei esse disco gravado ao vivo no Bona para ganhar tempo e fiz esse Esgotada e Amorosa com calma. A produção é do Tobran de Leone, do Marcos Preto e do André Ung, que é pai da Rosinha. A gente também não conseguia mais fazer música, não sei como vocês fazem, porque eu e o André ali, depois que a gente inventou essa filha a mais, não saía. Vamos fazer música? Não, tem que comprar banana. Vamos fazer música? Não, tem que dar banho na rosa. Putz, aí não sai mais nada. Quando a gente inventou o Tó e fez esse trisal musical, aí começou a fluir de novo e o disco foi. E aí a Warner é minha distribuidora e a Chappell sempre foi minha editora, então fui lá na Warner Space gravar. Também aproveito esses contatos no sentido de, como é bom, às vezes, também ir até o Rio de Janeiro, encontrar pessoas. Ontem a gente foi lá fazer audição, descemos, Ariel Donato, né? De repente você vai fazendo conexões e trocando. Isso é o melhor jeito, assim, da gente aprender. Eu aceito todas as palestras que me chamam, porque foi o que você falou, eu mais aprendo do que falo. E eu sempre saio, tipo, olha, é por aí. Então é isso, assim, eu consegui me organizar, fiz esse Esgotada, e aí apareceram essas 2 mulheres maravilhosas para me salvar mesmo, porque o meu esgotamento era tanto que era capaz de eu desmaiar. Eu estava me sentindo um pano de chão, daqueles bonitos, sabe? Aquele vermelho quadriculado, mas bem sujinho, assim. E aí ela chegando me deu uma estrutura para calma, gente, vamos fazer direito também, porque às vezes a sensação que eu tinha é eu vou morrer na praia com esse disco. Eu tenho um disco autoral, feito com total paixão, porque é por isso que eu faço, porque eu estou ali contando do abuso que eu sofri, da dor que eu sinto, do bebê que eu perdi, né, nas entrelinhas da música, mas é muito visceral. E vai morrer na praia, porque eu não tenho mais para onde ir. Não adianta eu ligar para todo mundo que eu conheço pedir ajuda, chega uma hora que realmente não dá. Então, somando com quem sabe fazer bem os outros trabalhos, aí eu acho que vai. Mas é difícil mesmo, é difícil. E a gente tem que manter, porque é o que eu sei fazer. Teve uma época que a Mora, que está com 13, ela me falou, mãe, acho que você está meio sem chão, por que você não arranja um trabalho? Nossa, eu não perdoo isso até hoje. Aí, outro dia, ela falou, você está indo tão bem, você vai virar a Ariana Grande? Eu falei, vou virar a Adriana Grande. A Ariana Grande vai ser impossível. Mas você não estava mandando arranjar um trabalho outro dia, sua cachorra? Aí porque ela falou, arranja um trabalho. Eu falei, amor, eu vou te esganar. E é isso, é muito difícil, porque elas olham o Spotify, falam, mãe, teve uma época que elas falam, depois do Justin Bieber vem você, então sem noção, né? E também falam, não, mas essa pessoa tem milhões, não sei o que ela fala, eu não estou tão mal. Eu tenho uma média ali de 1.500.000, tá bom. Para de ver meus números. Vocês são loucas? Eu falei, a minha música está na sua playlist? Você está ajudando? Não está. Outro dia, não, tinha uma música minha, tia Dana Vitória. Eu falei, vocês vão pedir cachê lá. Ficam me pedindo mesada, põe pelo menos a música da mamãe na playlist, mesmo que você não escute. Agora não, esse disco novo, elas amam, elas falam que é meu melhor trabalho, que eu vou virar a Ariana Grande, tadinhas. Mas eu torço por isso, porque é o que eu sei fazer. Porque, realmente, quando eu canto, eu choro. A gente inventou um show de lançamento pré-disco, que foi no Sesc, semana passada. Inventamos um teatro, Vinícius Calderoni dirigiu, de repente tem texto, de repente o Marcos Preto falou, você é uma atriz. Eu falei, cantando as minhas próprias canções, mas sim, eu realmente senti um poder ali, que é isso, a arte me move, de fato. Às vezes eu tenho insônia porque eu fico pensando no logo, na roupa, no que eu vou cantar, não sei o que lá. E isso faz a artista que eu sou hoje. Claro que agora tem coisas que eu penso e falo, não, vou deixar para a Brenda fazer, não, vou deixar para a Thaís. Mas, mesmo assim, eu fico tomando conta porque é meu.
Não tem como ficar vendida, né? Eu falava isso na gravadora. Eu não vou cantar essa música que você quer que eu cante, porque quem vai lá cantar na Fátima Bernardes sou eu. Não é você. Então, eu não vou cantar isso. Isso não sou eu. Sinto muito. E é isso, né? Cada um se enxergando dentro do próprio espaço e com força para seguir e paixão. Eu acho que você tocou num ponto que assim, a indústria está numa pressão tão grande sobre resultado que as pessoas se transformam, né? E assim, independente do player, você falou muito bem também que as majors têm seu papel, os independentes têm seu papel, depende muito do momento do artista, para ele é importante seguir para um caminho ou por outro, não tem um lado do mal e do bem. Realmente é o momento que você precisa e o que parceiro que se encaixa com você. Mas tem uma coisa que é soberana, que é a verdade de um artista. Não adianta você realmente interpretar o que não é a sua verdade, que você não vai convencer. Assim, não convence. Então, focar nisso, ter essa calma. Ainda bem que você arrumou um furacão, Thaís, para equilibrar com a sua calma, porque é um furacão, né? Não, e a gente é gêmeas de dia, então, dois furacões juntos. Porque só a minha voz que é calma, viu, gente? Eu tenho essa voz fofinha, mas eu sou pilhadíssima. Mas isso da verdade, Cris, porque é isso que chega de artista pequeno para mim, me fala, o que você acha? Não sei o que lá. Você fala, mas você gosta dessa... Tipo, não dá para entender que a pessoa está tentando fazer um negócio. E se é o que a gente vai fazer todo dia, tem que você ficar feliz com aquilo, né? E também uma coisa que eu faço, eu não tenho expectativa nenhuma. Aí eu fui fazer um dia lá o show da Paulista, no Réveillon. Eu tinha parido, a Mora tinha 10 dias. Eu estava de cinta e cicatriz, porque foi cesárea. Eu falei, gente, vai ter 10 pessoas. Louca, né, também. Mas, realmente, sei lá, tinha um monte de gente, já que nem era para me ver, era para Paulista. Mas eu sempre tenho essa expectativa, vai ter nada. Aí, se tiver 10, eu já estou tão feliz, porque eu vou fazer de qualquer jeito. Então, essa coisa, porque eu vejo muita artista também falando, essa música vai ser um sucesso. Eu vou esperar, não é para não ter esperança. Sim, mas é diferente. Eu digo, o que é o sucesso? Vai ser hit? O que é? Então, eu penso, essa música está sendo feita, esse Esgotada que eu lanço hoje às 9, está exatamente do jeito que eu quero, do jeito que eu imaginei. E eu estou tão feliz que isso me importa. Se vai ser um sucesso, tomara. Se as pessoas não gostarem, alguém vai gostar, espero, né? Porque eu fiz com muito carinho, mas é isso. Não tem como você planejar que vai ser o número 1 de não sei o que lá, sei lá. Eu falo, quando você sai acreditando que a música já é um hit, já dá o primeiro passo do erro, né? Tem que administrar as expectativas de fato. E por falar em verdade, Ana Vitória, gente, eu sou assim muito fã do trabalho das meninas, porque elas têm um pouco dessa, elas são gigantes, e elas são gigantes assim no mundo todo. E elas não param, o catálogo delas não para de ter um pico assim, né? A gente fala, nossa, a música tá de novo estourou, tá em Portugal, tá não sei onde. E elas têm uma coisa muito simples, né, Simas? Assim, eu queria que você falasse um pouco das meninas, da trajetória aí. Você resume bem quando você fala de verdade, né? Retomando um pouco do que você estava falando antes da fundação, a história delas, eu brincava que foi porque foi um encontro mágico, de certa forma. Elas me mandaram uma mensagem no dia 14 de novembro de 2014. Eu estava fazendo um show em Joinville, hospedado em Curitiba. Então, nunca esqueço dessa tarde. E elas, uma estudava medicina, a outra estudava direito, elas estavam de férias, se encontraram e gravaram uma música, porque a Ana gostava muito de gravar. E elas nem eram super amigas, elas eram de uma cidade pequena. Pequena não, é a segunda maior cidade do Tocantins, Araguaína, né? Mas é uma cidade, enfim, que as pessoas se conhecem e elas estudavam na mesma escola, mas não eram grandes amigas. E a Ana sabia que a Vitória cantava e chamou ela para gravar um vídeo. Elas já tinham gravado um vídeo antes, esse é o segundo vídeo delas. Mas elas não tinham um canal, a dupla não estava formada. E como eu falo, assim, eu adoro abrir janela, gente, porque eu vou ter que voltar numa outra história para continuar essa. Tá? Porque aí eu vou pegar também uma fala da tia, que ela disse que as histórias, né, de fato, o que serve para um não serve para outro. Eu sempre fui muito intuitivo, né? Então, quando eu comecei a trabalhar lá com esse outro artista, anos antes, eu não olhei para o lado porque estava tudo, de certa forma, devastado, né? Os formatos não estavam funcionando. Era um momento de transição para o digital ainda, ninguém estava entendendo. As redes sociais tinham aqueles eventos do Facebook, então você conseguia marcar os eventos no Brasil inteiro e ter um termômetro ali de quem confirmava.
E eu fui sem olhar para o lado porque eu fui muito pela minha intuição, porque os escritórios eles operavam numa dinâmica que, no meu entendimento, já não funcionava. Então, se eu fosse operar olhando para o modus operandi dos outros escritórios, eu provavelmente não ia ser bem-sucedido. E como eu já tinha sido contratante de show, já tive do outro lado, eu olhava sempre sobre a ótica de quem seria o meu parceiro lá, sabe? Eu me orgulho de, até hoje, não ter dado prejuízo nunca para nenhum contratante, sabe? Bom, voltando tudo isso para falar da intuição. Eu trabalhava com um artista só, eu estava muito focado na carreira desse artista nessa época. Mas eu tive um encantamento que eu não sei te dizer, Cris. Assim, é muito... E foi tudo naquele dia mesmo. Eu pegando o carro, teve um acidente na estrada de Curitiba para Joinville, e num brainstorming, eu trouxe várias coisas, né? Eu falei, olha, não pode ser uma dupla, tem que ser um duo, senão vão confundir com dupla sertaneja. Não, vamos usar o Ana Vitória. Aí o nome já veio, sabe, na hora, no carro, naquele trajeto indo para Joinville. E eu fiz uma proposta para elas da gente criar um projeto juntos. E fiz um convite para que elas viessem para São Paulo no final de semana de férias da faculdade delas, em janeiro. Final de janeiro, início de fevereiro de 2015, passamos um final de semana, 2 dias no estúdio, 2 músicas autorais da Ana, 2 regravações. O terceiro dia fizemos um vídeo, puxei as 2 no corredor do estúdio e falei, isso aqui é uma farsa. Não se iludam com nada que está acontecendo aqui, voltem para as suas vidas, eu não estou assumindo nenhum compromisso com vocês. A gente vai lançar isso aqui. Depois que a gente lançar, a gente entende qual foi a resposta, a gente volta a conversar para entender os próximos passos. No dia 1º de abril de 2015, em parceria com uma página do Facebook que falava sobre música brasileira, que existe até hoje, que Brasileiríssimos, eles soltaram o vídeo. E a resposta foi assim, bombástica, né? Eu lembro muito de um comentário que dizia, como é que era? Shut up and take my money. Tipo assim, me entregue mais coisas disso, que eu quero consumir, sabe? E aí, voltando do que você falou da fundação, para mim foi um baque muito grande, que eu falei, tá, a gente vai caminhar agora, mas vamos com muita calma. Vamos com muita calma. Então, elas até hoje brincam e me enchem o saco, falam assim, você deixou a gente na geladeira por 1 ano e meio. Eu falei, não, eu vi que o negócio ia ser muito grande, a gente tinha que se estruturar. Então, a gente não podia mergulhar a fundo só porque a gente teve um número expressivo ali de uma viralização imediata, do primeiro lançamento delas. E é isso, a Ana estava na faculdade, a Vitória já tinha vindo para São Paulo, porque ela tinha uma família aqui que a acolheu, ela queria estudar teatro. E aí foi só na virada do semestre que a Ana também me liga e fala assim, então, eu não estou conseguindo mais prestar atenção nas aulas, tem muita gente mandando mensagem, tem muita coisa acontecendo, vamos fazer um trabalho, como é que vai ser? Eu falei, vem para São Paulo, sob sua conta e risco. Eu estou pronto para trabalhar, vamos trabalhar junto, mas eu não posso te dar uma garantia de nada. Ela conversou com os pais falaram, 2 anos, vai lá, que é o tempo que a faculdade não... que você pode trancar e você pode voltar depois, né? E aí começamos a trabalhar, gravamos o disco em janeiro de 2016 e só fomos lançar o disco em agosto de 2016 com a primeira turnê delas. Então, quase 2 anos depois daquela primeira mensagem que elas me mandaram, 1 ano e meio depois da música ser lançada e ter viralizado, 8 meses depois da gente ter entrado em estúdio para gravar o primeiro disco, a gente já tinha entendido que a gente precisaria dar o primeiro passo muito bem estruturado, né? Não, em todos os aspectos, né? E não foi diferente. A primeira turnê, a gente ia abrindo venda, assim. Eu queria muito, como a minha trajetória com outro artista tinha sido, enfim, capinando, a gente ia para as cidades, era voz e violão, o som era ruim. Eu pensava, a gente tem que ter uma experiência assim também, né? Porque a gente não pode já começar andando de primeira classe. Então, eu marquei uns shows que seriam shows voz e violão, acústicos, mas em teatros pequenos. A gente abria a bilheteria em 3 minutos e esgotava. A gente abria uma segunda sessão. A gente abria 3 sessões e falou, não, calma,
para por aí. Aí aí a gente esgotou aquela primeira turnê, montei uma banda, daria um prejuízo, porque as bilheterias não pagariam o equivalente para a gente bancar uma banda, uma equipe. E mesmo assim, eu ainda queria que elas vivessem uma experiência russa. Falei, vamos carregar esses cabos. Aí os fãs não entendiam nada. A multidão na porta do teatro, carregando os carrinhos ali, tudo. Eu falei, não, a gente precisa viver isso, né? E tinha muito isso, assim, da gente... Porque quando eu fazia show com o Thiago, anos antes, por exemplo, vou dar um exemplo de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem um teatro muito bom da Fevale lá, mas é um teatro para 1.700 pessoas. Eles precisam de pauta, é uma cidade ali na região metropolitana de Porto Alegre, e eles oferecem condições muito boas para os artistas se apresentarem lá. A gente ia se apresentar, a gente vendia 200 ingressos. Ficava 1.500 poltronas vazias. Mas eram 200 pessoas que tinham saído de casa para ver. A gente ficava muito feliz. E o dia que a gente lotou aquele teatro, eu não tenho nem como descrever a emoção aqui para vocês, sabe? E a minha preocupação com elas era exatamente essa. Eu falei, poxa, elas não vão ter essa vivência de entender... Caramba, como é difícil lotar. Eu nunca esqueço quando a gente estava no Araújo Viana, que também é um auditório muito bacana em Porto Alegre, para 3.000 pessoas. E elas já chegam lá com esse auditório lotado, e de eu entrar no camarim, de eu falar, pelo amor de Deus, não se acostumem com isso. E elas, tá bom. Mas é claro, é só vivendo que você vai, né? E eu tinha vivido muito aqueles anos. E depois a gente, enfim, o meu grande prazer é construir histórias ao lado do artista, né? Então, a minha trajetória com elas, eu tenho muito orgulho porque a gente construiu uma relação muito forte, assim. Eu estava conversando ontem com a Isadora, que é a nossa produtora também, e você conhece muito bem, Cris, e falando sobre isso, sobre esses 10 anos na estrada com elas e 12, de como a gente construiu isso, muitas conversas. Eu sempre falo, assim, às vezes a gente faz as turnês na Europa, eu brinco que é a convenção anual da empresa, né? Que a gente tem 6 horas de trem, a gente pega aqueles lugares, 2 na frente dos 2 e vamos conversando, sabe? E eu que já trabalho, né, de segunda a sexta, eu vou na maior parte dos shows, porque é meu momento com elas, aquele momento no avião, aquele momento no hotel, aquele momento no almoço, no jantar, no camarim, em que... E é isso, eu acho assim, para eu propor soluções e caminhos, eu tenho que conhecer muito a verdade e a essência do artista. E, de certa forma, é convivendo, é trocando com o artista, é ouvindo o artista, né? E é isso, assim, eu sou, obviamente, muito suspeito para falar, eu sou apaixonado por esse projeto, sou apaixonado porque eu vejo a relação que elas, como elas se doam para esse projeto, a verdade que elas colocam, elas realmente, e pode parecer que eu estou falando aqui porque eu sou um empresário, sócio delas, mas, de fato, não existe essa preocupação com os números. Os números são muito bons, a gente dá muito valor todo dia para isso, mas elas já receberam inúmeras propostas de parcerias que poderiam ser muito vantajosas numericamente para elas e que, pela verdade delas, não fazia sentido. Como elas já receberam propostas de artistas dos quais elas são muito fãs. E não fazia sentido naquele momento aquela canção, enfim, tentando achar a canção certa, sabe? Então, eu aprendo muito com elas quando eu vejo a maneira como elas se doam para o fazer artístico, né? E aí eu me encho... E é isso, é uma retroalimentação de motivações, sabe? Quando você vê... E eu confesso, eu sou muito decepcionado com o universo do show business, né? E com esse mundo de ilusões que se vende por aí. O livro que eu estou escrevendo chama-se O Sucesso é um Futuro Perigoso, né? E é isso, assim, eu falo, assim, sempre que posso, eu falo para elas dessa minha alegria de fazer parte de um projeto em que eu vejo muita verdade, em que a gente nunca fica mirabolando, sabe, caminhos mais curtos ou sabe, maneiras de se tirar vantagem. Assim. É isso. Enfim, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou meio babão desse projeto, Cris. E às vezes eu falo, assim, acho que toda a minha trajetória, quando eu falo que eu escuto muito a minha intuição, né? E eu acho que para um empresário, né, falar isso pode ser meio, não sei, incoerente, porque como desde os 7 anos, como eu falei, eu acompanho o show business, eu
exercitei muito o meu olhar, sabe? Mas não só do que acontece em cima do palco, mas principalmente do que acontece atrás do palco, sabe? Então, eu tenho uma preocupação muito grande daquela equipe de 40 pessoas que está viajando, com 2 carretas, fazendo 40 shows no intervalo de 3 meses. A gente gosta muito de condensar nossas turnês, sabe? De que todo mundo esteja feliz, de que todo mundo esteja se sentindo parte daquilo, sabe? Porque é conviver com 40 pessoas, é um grande Big Brother, né? Eu trabalho com cinema, também faço audiovisual, e aquela coisa de você ficar num set de cinema, às vezes 4, 5, 6 semanas, o desgaste ele é inevitável, né? Enfim, acaba aquele filme, aquela série, enfim, as pessoas não querem mais ver a cara um dos outros. Eu trabalho todos os dias. Eu digo, meu trabalho é muito mais em relação à liderança de pessoas, né? A administração de pessoas, né? E não só das artistas que sobem em cima do palco, mas de toda aquela equipe. São mais 38 pessoas, sabe? Então, para administrar. Mas eu faço isso com muito orgulho, com muito gosto mesmo. E é isso. Ai, gente, vocês não sabem o que é trabalhar com o Simas, é muito bom. Mas, assim, ao mesmo tempo, tem seus desafios. Eu já pedi várias vezes para ele eu subir uma música das meninas, mas ele nunca deixou, porque esse cara faz mesmo, assim, é inacreditável. Eu gosto de mentalizar, assim, dependendo do lançamento. Tem todo um protocolo meu, um ritual. Enfim, não, e eu tenho uma coisa que, assim, tem alguns artistas que falam, deixa eu subir essa música, que para mim seria um prazer ingestar o metadado na plataforma, mas nunca consegui. Mas eu já estou mais desapegado, Cris, se quiser. Você está, né? Então tá próximo. Próximo deixa que eu faço. E eu gosto muito dessa linha do Simas também, de identificar talentos, mas respeitar o ser humano que está ali com ele, né? Porque hoje em dia as pessoas têm tanto desespero para crescimento que não respeitam os seres humanos. Bom, esse papo aqui daria para ficar umas 4 horas, né? Tipo, muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Bom, queria agradecer demais, Cris Falcão, Felipe Simas, Dani Rodrigues Chia. Façam um barulho, gente, para os nossos convidados.